No vídeo anterior, eu te falei sobre a minha trajetória para conseguir a residência permanente aqui no Canadá, agora em 2025, e eu te mostrei que eu apliquei através do programa provincial para alunos que completaram o mestrado aqui na província de Ontário. Nesse vídeo eu vou entrar no detalhe, nas exigências desse programa, no que você precisa ter, quais documentos que você precisa oferecer para a província de Ontário para ser, né, aceito neste programa de imigração através do mestrado. A maioria dos programas vão ser válidos também para a imigração através do PhD, mas basicamente a gente vai caminhar através de quais documentos que eu precisei enviar, como que eu fiz a comprovação de cada uma das exigências para a residência permanente aqui no Canadá. A gente tem que avisar para as pessoas que você encheu a minha blusa de pelo, e aí eu vou passar o restante do vídeo com a blusa cheia de pelo, mas a culpada foi essa daqui, ó. Olha lá pro vídeo. Tá de brava. A gente vai explorar quais são as exigências deste programa de imigração aqui da província de Ontário, quais são os documentos e quais os próximos passos depois da gente receber a nomeação. Para isso, a gente precisa vir aqui no site da província, aqui dentro do programa Masters Graduate Stream. É um site bem completo, tem bastante informação aqui, a gente vai focar em quais são os passos para aplicar. Ok? Os requerimentos. Primeira coisa, o que a gente precisa ter para depois aplicar? Primeira coisa, você precisa montar o seu perfil no site aqui da província e mostrar assim, olha, província, eu quero aplicar. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, educação. Você precisa ter um mestrado de pelo menos 12 meses aqui em Ontário. Então, um mestrado de 1 ano já é válido. O meu mestrado foi de 2 anos, então já passamos disso, inclusive. Você precisa ter requisitos de língua, né? Assim como a maioria dos programas de imigração. Você precisa estar no CLB 7 ou acima. E ele te permite usar o IELTS, o CELPIP, o PTE. Você ainda tem o TF e o TCF, caso você fale francês. Eu decidi fazer o CELPIP. Eu fiz aí faltando 2 meses para terminar o meu mestrado. Fiz logo assim que eu podia. E eu estava com a mente fresca de conversar, de fazer apresentações durante o mestrado, então eu decidi fazer o CELPIP antes e não deixar para a última hora. Fiz o CELPIP ali em outubro, antes de eu terminar o meu mestrado em dezembro. Quarta exigência, residência em Ontário. Você precisa ter morado em Ontário por pelo menos os 12 meses dos últimos 2 anos. Então você tem que ter morado 1 ano aqui no Canadá. Se o seu mestrado foi de 1 ano, você morou 1 ano aqui em Ontário. Se o seu mestrado foi de 2 anos, você morou 2 anos aqui em Ontário, assim como foi o meu caso. Então esse daqui é tranquilo de atingir, de preencher esse requisito. Você precisa também, olha só, Settlement Funds. A gente precisa comprovar os nossos recursos financeiros para imigrar através deste programa. Você precisa conferir neste site do IRCC aqui. Então, se a gente entrar nesse site aqui, a gente tem uma tabelinha. Olha só, como eu estava em 2 pessoas, eu precisava ter comprovado $18.000. Ah, Lucas, mas como que faz essa comprovação? A gente pode comprovar, olha só, primeira opção, através do banco. Se eu tivesse $20.000 no banco, eu comprovava aqueles 18 necessários. Segunda opção, que foi a que eu usei, a gente pode comprovar através de contra-cheque. Eu enviei os meus contra-cheques aqui para o programa provincial e eu mostrei que por ano eu recebia mais do que o mínimo que eles exigiam, que é esses 18 que eu mostrei ali. Ou a terceira opção, caso a gente tenha uma oferta de emprego. Se eu tivesse uma oferta de emprego, na oferta ia estar lá escrito quanto que eu ia receber por ano, isso também conta. Então esse foi o quinto requisito. Sexto requisito, intenção de morar aqui em Ontário. Deixa eu voltar aqui para mim. Por que existe esse requisito? A província me deu, no caso, uma nomeação. A província queria que eu imigrasse e aí a província não quer que eu saia daqui logo depois de imigrar. Então eu recebo minha residência permanente, eu saio daqui de Ontário e vou para, sei lá, Quebec. A província quer que eu fico aqui. E ela exige que eu comprove alguma coisa que me segura, sabe? Alguma raiz que vai me segurar aqui na província. E aí a gente tem algumas opções. Trabalhando,
caso você tenha recebido uma oferta de emprego, voluntariando. Tem outras maneiras da gente comprovar que a gente tem a intenção de continuar por aqui. Mesmo depois de migrar, a gente vai continuar aqui na província. Próxima exigência, residência no momento da aplicação. A gente tem duas opções. Ou que você esteja morando em Ontário e um status legal, ou morando fora. O que isso quer dizer? Quer dizer, volta aqui para mim, que se eu estivesse morando em outra província no momento que eu apliquei, eu não poderia aplicar. Eu seria negado. Eu tinha que ou estar morando aqui em Ontário ou morar fora do Canadá. Não pode estar morando em nenhuma outra província do Canadá. Volto a dizer, a província quer que a gente fique aqui. A província não quer que a gente migre e vá para outro lugar. Tem que estar morando aqui. Próxima exigência, status legal no Canadá. A gente tem que estar aí num Work Permit ou num Study Permit. Não pode estar ilegal aqui no Canadá. E aí, o período de aplicação, que é o último requisito aqui, a gente precisa aplicar dentro de 2 anos depois de completar o mestrado. Não pode esperar muito tempo, tem que aplicar dentro de 2 anos. Olha aqui, ó, 2 anos. Ok? Se você descer um pouco mais nesse site, você tem como ver quais são a pontuação, como é que é feita a pontuação aqui. E aí tem algumas opções, né? Caso você tenha PhD ou mestrado, qual área de estudo que você fez, enfim, tem bastante informação aqui. E uma última dica que eu quero te dar se você for aqui embaixo no site, tem esse botãozinho aqui, Stream Selector Tool. Vamos abrir aqui, só para te mostrar que a província de Ontário nos dá uma ferramenta. Se você clica no Start aqui, ela vai fazer uma série de perguntas para a gente, para ver se a gente se encaixa dentro de algum programa de imigração aqui para a província. Interessante, caso você esteja começando a sua programação de imigração agora, passa por essa ferramenta aqui, que ela vai te mostrar o que você pode fazer e o que você pode não fazer. E aí, vamos lá. A gente, ao fim desse processo com a província, a gente vai receber uma cartinha de nomeação. Então, eu enviei todos os meus documentos para a província, eu recebi uma cartinha de nomeação. Vamos lá, eu vou te dar só as datas aqui. Eu enviei todos os meus documentos, né? Eu montei o meu perfil no dia 9 de agosto de 2023, eu recebi um convite no dia 30 de agosto de 2023 e eu enviei, né, os documentos aí dentro de 1 ou 2 dias para eles. Eu recebi a minha nomeação da província no dia 26 de outubro de 2023. Então, do dia 9 de agosto ao dia 26 de outubro, eu fui nomeado pela província. Com essa nomeação, o que eu faço agora? Essa nomeação não é residência permanente. Eu tenho que pegar essa nomeação, uma cartinha que a província me enviou, e eu faço a aplicação direto com o IRCC, que é este site aqui. Olha só, aplicar para residência permanente através do Provincial Nominee Program, não Express Entry. Lembra, o meu programa que eu apliquei não é alinhado com o Express Entry, ok? E aí você vai fazer a aplicação através do portal, que é esse link em azul. Não vou entrar porque não tem muita necessidade. A gente tem alguns formulários aqui, esses 4 primeiros formulários, a gente preenche dentro do site do portal ali, que eu te mostrei. E os PDFs aqui embaixo, esses outros 3 aqui, a gente preenche, a gente baixa o PDF, preenche, assina, escaneia e manda no portal de novo. E se você olhar esses primeiros documentos aqui, eles vão pedir informação, deixa eu voltar para mim aqui, informações pessoais, informações da sua família, de onde que você viajou, o que você fez. O documento mais importante talvez, e que eu errei, inclusive, que é o meu aprendizado que eu vou passar para você agora, tem um documento que exigia que eu preenchesse o que eu fiz ao longo dos últimos 10 anos. Todos os meses dos últimos 10 anos. O que eu fiz, onde que eu estava, o que eu estava fazendo, se eu estava trabalhando, se eu estava estudando, se eu estava desempregado, se eu estava viajando, onde que eu estava viajando, para que país, por que eu viajei. E aí eu preenchi esse documento errado, por quê? Nos meses que eu estava desempregado, que tinha alguns meses que eu estava desempregado, eu não coloquei nada. Eu não estava trabalhando, eu não estava estudando, eu não estava viajando. E não pode acontecer isso. Depois, quando eu enviei todos os meus documentos, o IRCC mandou um e-mail para mim reclamando e falando assim, olha, você preencheu isso aqui errado, não pode ter nenhum mês vazio, você precisa reenviar esse documento. Foram somente esses os documentos que eu preenchi errado, culpa minha. Eu fiz sozinho, eu não li o documento direito, foi um erro meu.
E aí, se a gente continuar no site aqui, você vai precisar enviar alguns documentos, algumas fotos, tem que fazer o envio das fotos aqui, tem que pagar as taxas, olha só, começando de 1.525, isso daqui é por pessoa. Então, a gente aplicou em 2 pessoas, a gente teve que pagar o dobro disso. A gente teve que pagar pela biometria, mesmo a gente tendo a nossa biometria do visto de estudante ainda válida. Nossa biometria estava válida por 10 anos, mesmo assim a gente teve que fazer biometria de novo para residência permanente. E aí existem alguns outros gastos que pode ser que a gente tivesse ou não. Exames médicos, a gente não precisou fazer exame médico. Certificado de polícia aqui que o meu mouse está passando, a gente fez os certificados da Polícia Federal, né? É tudo feito online, então a gente não precisou pagar. E a recertificação da graduação do Brasil, né, feito pela UES, eu não precisei fazer porque eu tinha um mestrado aqui no Canadá. Como o meu nível de educação mais alto era o mestrado, e ele foi feito aqui no Canadá, eu não precisei nem me preocupar com a graduação. Por fim, a gente envia tudo aqui online, o passo número 3, junto ao IRCC, e aí ele está nos dizendo aqui que a estimativa é de 21 meses, que é mais ou menos, tá certo, porque a minha aplicação demorou 20, então 21, tá? Mais ou menos razoável. Então, juntando tudo isso, fui nomeado pela província no dia 26 de outubro de 23. Eu só fui enviar todos esses documentos, pagar a taxa, tudo isso, no dia 14 de abril de 2024. Eu esperei quase 6 meses aí, porque eu queria juntar um pouco mais de dinheiro. Eu tava na minha cabeça assim, eu já fui nomeado, então já meio que tá garantido. E esse foi um grande erro meu, porque eu perdi 6 meses aí que eu precisaria para a minha cidadania canadense. Para a gente receber a cidadania canadense, a gente precisa ficar 2 anos no PR, e eu perdi 6 meses do PR aí porque eu fiquei esperando. Então a minha cidadania poderia ter saído 6 meses antes e vai demorar um pouco mais. Então eu enviei todos os documentos no dia 14 de abril. No dia 13 de agosto que eu recebi aquele e-mail que eles estavam pedindo para eu refazer os documentos. Eu refiz, enviei tudo para eles. No dia 30 de outubro, eu recebi o e-mail pedindo para eu fazer a biometria. Aí eu fiz o mais rápido possível, acho que dentro de 3 dias eu fiz a minha biometria. Aí no dia 22 de novembro eu recebi um e-mail do IRCC pedindo informações sobre mim. Então, cor dos olhos, minha altura, o endereço que eu morava, onde que eu estava morando, tudo isso. No dia 22 de novembro. E aí, finalmente, no dia 7 de janeiro de 2025, foi que eu recebi o e-mail confirmando a minha aplicação, a minha residência permanente. Era uma cartinha assim por e-mail que eles enviam falando, olha, você recebeu a residência permanente, parabéns. Isso no dia 7 de janeiro de 2025. Então, alguns aprendizados que eu tirei dessa minha aplicação. Primeira coisa, eu preenchi 2 documentos errados e você não precisa preencher porque você está aprendendo comigo agora. Preencha todos os meses de todos os anos que eles estão pedindo. Se você estava desempregado, assim como eu estava, coloca eu estava desempregado, eu não fiz nada nesse mês. Fiquei procurando emprego, não estava fazendo nada. Meu segundo erro foi que eu demorei demais para aplicar para o IRCC, mesmo estando garantido pela nomeação, eu demorei 6 meses para aplicar para o IRCC e eu perdi 6 meses de residência permanente que eu poderia estar usando para a minha cidadania. A minha cidadania sairia 6 meses mais cedo se eu não tivesse perdido tempo. É basicamente isso. Esses foram os meus 2 grandes aprendizados, meus erros que geraram aprendizado. Terceiro aprendizado, eu fiz tudo sozinho. Eu achei que foi tranquilo de fazer tudo sozinho. Eu errei no meio do caminho? Errei, mas o governo mandou e-mail para mim e pediu para eu refazer, e eu refiz e deu tudo certo no final das contas. Se eu tivesse lido o documento da maneira que ele foi escrito, né? Tava escrito lá no documento, eu preenchi, sabe? Logo acima da tabelinha que eu preenchi, tava escrito lá. Você precisa colocar todos os meses, sem ficar nenhuma lacuna. Eu não li isso daí, foi erro meu. Se eu simplesmente tivesse lido tudo, as instruções estavam lá bem claras. Então, eu não usei nenhum profissional para me ajudar a aplicar, eu fiz tudo sozinho e eu achei que deu certo. Então esse foi um aprendizado bom. E por fim, eu acho que o Canadá, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com todas as modificações de residência permanente, dos processos de imigração, eu ainda acho que vale muito a pena o país. Foi aqui que eu recebi o meu reconhecimento
na parte de educação, que eu fui fazer o mestrado com bolsa de 100%, eu recebi o meu reconhecimento na área profissional, que eu consegui um emprego bem na minha área, eu faço o que eu gosto, eu recebo dinheiro para isso, eu estou empregado aqui no Canadá e eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem nenhum QI, um QI indica, nada. Tudo que eu tenho hoje eu conquistei a partir das oportunidades que eu recebi aqui, mesmo chegando sozinho, sem conhecer ninguém. E eu acho que o país, a partir de agora, só tende a melhorar, mesmo com todas as mudanças de imigração. Eu acho que as mudanças são válidas, principalmente para quem está vindo aqui com uma formação, com um perfil forte de imigração.